Então, bora lá? Boa noite, pessoal! Vamos começar aqui mais uma aula de métodos matemáticos. É a última aula desse assunto que nós estivemos tratando aqui, que são as funções ortogonais, seno e cosseno, sendo usadas para produzir aproximações. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com séries de Fourier. Mas, por enquanto, a gente vai tirar a aula para fazer exercício, né? Então, eu acho que os estudantes gostam de exercícios resolvidos, né? Então, vamos fazer aqui alguns exercícios. Então, vamos lá. É isso aí, minha gente. Bom, meu nome é Luiz Cláudio e eu estarei aqui junto com vocês nessa caminhada aqui para a gente estudar alguns tópicos de métodos matemáticos até aqui o mês de dezembro, né? A nossa proposta aqui é fazer 2 encontros semanais, de modo que isso aqui seja igual ao que você vê lá na universidade, né? Lá não tem aulas mais ou menos de uns 100 minutos ou um pouco mais? Pois é, aqui também vai ter aula mais ou menos de uns 100 minutos ou um pouco mais. E a ideia é fazer tudo realmente bem parecido com o que você tem lá. Inclusive, deixa eu te mostrar aqui algo que penso que vai ser interessante de você saber, né? Que nós temos aqui um ambiente virtual, que é um Google Sala de Aula, tá vendo? E o link está fixado aí no chat. E aqui você vai ter acesso às aulas, né? O PDF que eu vou produzir aqui durante a explicação, os arquivos que eu vou utilizar lá do Matemática, que a gente vai daqui a pouco fazer alguns cálculos aqui. E aqui também, na guia atividades, tem aqui as aulas que já foram ministradas. Essa aqui já é a 5ª aula. Se você quiser acessar as aulas anteriores, estão todas aqui, né? Tem também aqui quizzes, né, que são questionários para você poder responder online. E também tem aqui os assuntos que serão tratados e que não estão aparecendo para vocês ainda. Mas tudo que vai ser trabalhado está aqui no plano de ensino. Você acredita que para esse curso online aqui a gente vai ter um plano de ensino? Pois é, tem um plano de ensino aqui bem detalhado explicando tudo que a gente vai estudar. E hoje, por exemplo, nessa aula aqui está marcado para a gente poder fazer exercícios envolvendo aproximações por funções ortogonais. Então, vem comigo que a gente vai aqui fazer então uma porção de exercícios hoje. A ideia é que você entenda como é que você pode usar esse conjunto de funções para fazer o mesmo que a série de Fourier faz, né? Mas usando esse conjunto de função específico, beleza? Então a gente vai começar agora, valendo! Então tá aqui, ó, a gente vai falar, eu sempre, se você já assistiu alguma aula minha, você deve perceber mais ou menos esse padrão aqui, né? Que a gente sempre começa a aula dizendo assim, ao final dessa aula, o que eu gostaria que vocês fossem capazes de fazer. Então, basicamente, eu coloquei aqui, ó, que ao final dessa aula, cadê aqui? Ao final dessa aula, eu quero que vocês saibam escolher um conjunto de funções apropriadas. Ixi, mas tá horrível aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um jeito aqui de eu fazer isso aqui melhor, ó. Um conjunto de funções apropriadas para que você possa produzir a aproximação. Então, gostaria muito que ao final dessa aula você batesse o olho no problema e falasse assim, eu acho que essa função aqui, esse conjunto de funções é mais apropriado. Depois, é interessante que você saiba explicitar quais são as integrais que devem ser resolvidas, né? Você tem que ser capaz de escrever a integral que eu preciso resolver é essa, porque através dessas integrais que você vai anotar, né, que você quer resolver, é que a gente vai lá para o Matemática e no Matemática a gente vai pedir para ele resolver essas integrais para a gente, tá bom? E aqui, ó, falando em matemática, eu gostaria também que vocês fossem capazes de usar um sistema de álgebra por computador. No caso aqui a gente está utilizando bastante aqui
o matemática, mas a gente também vai utilizar bastante o GeoGebra, né? E depois você ser capaz de construir, mostrar em uma cena gráfica, né? Mostrar em um gráfico as funções, tanto a função original, tanto a função que você está querendo produzir a aproximação. Então, ao final da aula, a gente espera que aconteça isso aqui, tá bom? Então é isso, vamos seguir em frente aqui, olha só. O que foi que nós vimos no nosso último encontro? Aqui tem umas hipóteses sobre a função f. A função f tem que ser seccionalmente diferenciável, mas a gente não vai assim entrar muito nesse detalhe matemático não. Vamos colocar a mão na massa. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar aqui, ó, isso que eu vou chamar aqui, esse conjunto aqui, ó, GI de x. Esse conjunto GI de x vai ser um conjunto de funções ortogonais entre si. Quer dizer que duas funções aqui dentro são ortogonais, né? E esse não, eu tinha colocado era um n aqui na aula passada, né? Já vamos fazer do mesmo jeito, ó. Gn de x. E aqui, ó, para n começando em 0 e indo até o valor que você queira lá em cima, tá certo? E esse nzão aqui, ele pode ficar tão grande quanto você queira. Então, essas funções aqui são ortogonais entre si, ó. Ortogonais entre si em um intervalo. Lembra que a ortogonalidade ela é vinculada a um intervalo, né? Se você muda o intervalo, pode ser que as funções que eram ortogonais não sejam mais ortogonais. Essa função do jeito que está escrita aqui, ó, eu posso até escrever ela assim, ó, que f de x vai ser aproximadamente. Aqui eu posso escrever isso aqui assim, ó, com esse símbolo, uma soma em que aparece aqui o kn e aqui o gn de x. Eu coloquei x na aula passada, eu coloquei t, mas é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, com o n começando aqui em 0, indo até um n grande ali, que você escolhe se é 30, 50, 100, enfim. Ok? Então, na aula passada, no nosso último encontro, a gente viu como é que era a cara desse kn aqui, ó. Esse kn, o jeitão de você encontrar ele, era assim, né? Assim, ó. Aqui em cima aparecia a integral de a até b. O a até b é o local, né, o intervalo onde as funções gn são ortogonais. E aqui aparece assim f de x vezes gn de x dx, certo? E aqui embaixo vai ficar assim, ó, integral de a até b de gn ao quadrado de x, né, dx. Então esse kn que está aqui, ele é calculado usando esse quociente de integrais. E nós falamos também no nosso último encontro que os dois conjuntos de funções ortogonais que nós usaríamos seria um que nós chamamos aqui de f1, né? Nós chamamos aqui de f1, que é o conjunto dos senos. O formato é assim, ó, seno de n πx sobre L. Gente, se você trocar o x por t, é a mesma coisa, tá? E aqui, ó, com n começando de 1 até onde você quiser. Aí você fala assim, ué, mas por que não começou o n de 0? Não, é porque se você colocar o n igual a 0, dá seno de 0, que dá 0, né? Não precisa colocar a função nula. E aqui você também tem um outro conjunto que é igualmente importante, que eu vou chamar isso aqui de f2, né? O f2, ele é um conjunto de cossenos, né? Cosseno de n πx sobre L, ou n πt sobre L. E aqui, aí nesse caso, sim, ó, o n aqui começa em 0, porque cosseno de 0 dá 1, né? E vai até onde você quiser, um n qualquer lá. Esse n pode crescer do jeito que você achar melhor, tá bom? Então nós vamos usar esses dois conjuntos de funções para produzir aqui as aproximações. E hoje o que a gente vai fazer é basicamente exercícios
fixando essas ideias aqui, né? Aqui tem um conjunto e aqui a gente tem outro conjunto, certinho? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Exercícios fixando isso aqui, ok? Nós também vimos no nosso último encontro uma outra coisa aqui, que eu já coloquei exercício, né? Deixa eu colocar aqui, vou colocar numa outra folhinha aqui, ó. Nós vimos no nosso último encontro um conjunto de integrais, né, o que dá cada uma dessas integrais. Eu até brinquei falando para vocês assim, ó, nunca mais a gente vai resolver essas integrais. Então deixa eu relembrar vocês aqui quais são essas integrais. Primeira coisa é que a integral de menos L até L de cosseno ao quadrado de npx sobre L, ou pode ser npt sobre L, né? Ó, isso aqui, gente, você pode escrever assim também, ó, integral de menos L até L do cosseno ao quadrado de npt sobre L, e aqui dt. Isso aqui dá sempre L. Vou fazer um L bem grandão assim, ó. Isso aqui dá sempre L, certo? Sempre L. Se você pegar, ao invés do cosseno, você pegar o seno ao quadrado, você, adivinha só, você vai obter a mesmíssima coisa. E eu expliquei na aula passada por que disso. Ó, se aqui ao invés de cosseno, você tiver um seno, ó, se aqui for seno ao quadrado de npx sobre L, né? Ou seno, aqui também, ó, ou seno ao quadrado de npt sobre L, não importa a letra, isso aqui vai dar L, né? Vai dar L. E aí, se você estiver diante da metade do intervalo, né? Se você estiver diante da metade do intervalo, ou seja, se você estiver assim, ó, integral de 0 até L do cosseno ao quadrado de npx sobre L dx, isso aqui dá a mesma coisa que a integral de 0 até L do cosseno ao quadrado, a letra aqui não importa, né? Aqui é npt dividido por L e aqui dt. Isso aqui vai me dar como resultado, na verdade, é o L dividido por 2. Então você vai ter uma situação assim, ó, vai ter assim um L, aqui um L, e esse L vai ser dividido aqui, ó, dividido por 2. Sempre assim, tá? Sempre assim. Deixa eu subir um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo subir essa estrutura todinha aqui para caber o próximo aqui também. Acho que dá, né? Acho que dá sim. A mesma coisa aqui, ó, se você pegar, ao invés de cosseno ao quadrado, você pegar seno ao quadrado, deixa eu puxar para cá, ó. Se você pegar aqui seno ao quadrado, deixa eu apagar aqui. Vamos supor que você colocasse aqui a seno ao quadrado. Aqui também você coloca seno, ó, seno ao quadrado. Isso aqui tudo está na aula passada. Isso aqui também dá L dividido por 2. Não é uma coisa difícil de você gravar, né? Se eu tiver no intervalo simétrico em relação à origem, dá L, é o mesmo que está aparecendo aqui. Se tiver só na metade, de 0 até L, tanto cosseno ao quadrado quanto seno ao quadrado dá L dividido por 2. Beleza?